percebendo aí que estamos estudando o Evangelho de João, e eu convido você, então, a abrir lá. Estamos no capítulo 12, justamente bem no meio, mais ou menos, aí do Evangelho, que trata, a partir de agora, do capítulo 12, da última semana, né, os acontecimentos depois da ressurreição de Cristo, mas focando aí nas últimas semanas, dentro de um script, dentro de um esboço diferente dos outros evangelhos. Né? Mateus, Marcos e Lucas seguem o esboço praticamente semelhante, né? bem pareio, com pouquíssimas diferenças, por isso são chamados os evangelhos sinópticos, e João tem uma pegada diferente, um foco diferente, uma expressão diferente, afinal de contas o destinatário dele são todos os povos, e assim ele acaba trazendo alguns detalhes que servem para confirmar muita coisa que estão nos outros evangelhos, algumas situações que só vão estar aqui no Evangelho de João, que não é citado em nenhum outro lugar, e que apontam sempre para a ideia de que Jesus é a verdadeira luz que veio ao mundo para salvar. É o Deus, né? Encarnado. Como o próprio João vai escrever depois na sua carta, lá em 1 João, capítulo 1, versículo, Deus é luz, e não há nele trevas nenhuma. Então, Jesus se apresentando como a verdadeira luz que deveria vir ao mundo, ele está se apresentando como sendo o próprio Deus. Então, vamos lá, vamos ler. Nós chegamos aqui na aula 17, ainda tratando da última semana, mas trabalhando aí com o capítulo 12 agora, uma vez que na aula 16, nós pegamos do capítulo 12 até o 19 para entender a nomenclatura e o modo peculiar e particular do Evangelho de João de tratar as datas, as festas e o calendário, né? Então, já definimos isso, é bagagem para a gente agora nos aprofundar um pouco mais aí em cada capítulo daqui para frente. Então, nós vamos ler os 11 primeiros versos primeiro, e depois, conforme formos caminhando, a gente vai avançando na leitura aqui do capítulo. Então vamos lá, João capítulo 12, acompanha a leitura aí, por favor, diz assim: 6 dias antes da Páscoa, nós já sabemos que é pães asmos, né? Foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo, de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isso disse ele não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixai-a, que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre o tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, e lá foram não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos discípulos, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, nós pedimos a Tua bênção agora no momento que vamos estudar um pouco mais a Tua palavra, pedimos a direção do Teu Santo Espírito e o fortalecimento que só o Senhor de fato pode nos dar. Que assim possamos não só compreender, aplicar a Tua palavra e naquilo que ela exige de nós, que possamos colocar isso em prática, seja na crença ou seja em ações. É o que nós oramos em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Então vamos lá, nós temos já estudado e já batendo nessa tecla, né? Você já está bem firmado isso no seu coração, que o objetivo do Evangelho de Jesus é
o objetivo do Evangelho de João é apresentar Jesus como o próprio Deus, o Deus encarnado. E uma vez o leitor, o ouvinte do Evangelho, crendo em Jesus, recebam a vida eterna que ele veio nos oferecer. Isso está registrado lá em João 20, 31, focando os sinais que João separou, né? Ele pegou alguns sinais específicos para mostrar de fato quem Jesus era, e esses sinais foram registrados para que os ouvintes ou leitores crescem que Jesus é o Cristo, que é o termo para o Salvador, o Messias, o ungido, e que ele é o próprio Filho de Deus, ou consequentemente o próprio Deus, e que, uma vez crendo, recebam a vida em seu nome. Nós já vimos que desde o começo do Evangelho, João tem o objetivo de falar a todos os povos a respeito de Jesus como a única fonte de salvação. Vimos que ele usa vários métodos e estratégias para provar essa realidade que Jesus é o Deus encarnado, através da própria designação do prólogo, né, do primeiro capítulo, já apresentando Jesus como o próprio Deus, o Deus encarnado, falando da eternidade, da divindade, do poder de Jesus como Criador. Vimos depois ele usar vários testemunhos de várias pessoas, de várias classes sociais, de vários contextos, inclusive de contextos raciais, étnicos, mas que apontam para a veracidade que Jesus é o próprio Deus. Nós vemos os seus discípulos testemunhando, nós vemos samaritanos testemunhando, nós vemos João Batista testemunhando, nós vemos próprios fariseus, líderes religiosos testemunhando, nós vemos romanos testemunhando de que Jesus de fato é o próprio Deus. E o ápice do Evangelho são os registros dos sinais, que nada mais são que os milagres que Jesus fez, chamado aqui em João de sinais, que tem como objetivo maior conduzir o ouvinte ou o leitor do Evangelho a crer que Jesus é o Filho de Deus. Nós já estudamos esses sinais, já vimos a maioria deles, pelo menos até aqui, até esse capítulo, e vimos que dentro desses sinais a ressurreição de Lázaro, que é o contexto que estamos vivendo aqui ainda no capítulo 12, aponta para que foi um dos sinais que conduzia. O último verso que nós lemos aí, muitos judeus acabavam se convertendo e crendo em Cristo pelo fato da ressurreição, ou desse sinal da ressurreição de Lázaro. Então agora, no capítulo 12, como nós já estudamos nas últimas semanas, indo até o capítulo 19, nós temos o registro dessa última semana do ministério terreno de Jesus. Como já tratamos, tudo datado, explicado, reforçado com detalhes para deixar claro que tudo tinha um propósito. E que Jesus, como sendo o próprio Deus, e portanto onisciente em sua plenitude, sabia de cada detalhe. Em vários momentos no Evangelho de João, você vai perceber João enfatizando o fato de que Jesus, mesmo sendo encarnado, ele era um com o Pai e, portanto, não perdeu nenhum aspecto da sua divindade, nem mesmo a onipresença, porque sendo um com o Pai e um com o Espírito, ele tinha conhecimento e estava em todo lugar. Apesar da sua limitação física por conta da encarnação, isso não diminui a sua essência divina em relação aos atributos, principalmente o atributo da onisciência. E isso é importante em João porque é justamente um detalhe que referenda e que nos traz segurança de que Jesus, de fato, como diz a fé reformada, é um ser antropocêntrico, ou melhor dizendo, teantrópico, Deus e homem ao mesmo tempo. Não só um homem, mas ao mesmo tempo Deus. 100% Deus e 100% homem. Porque se Jesus perdesse qualquer percentual da sua divindade, nós estaríamos perdidos. Ele não teria mais condições de ser o nosso Salvador. Tá? Então João vai enfatizar isso. Nós vimos também que o Evangelho de João tem algumas particularidades na nomenclatura das festas
no uso do calendário e do horário romano, diferente dos demais evangelhos. Nós gastamos aí 2 semanas tratando disso, para deixar isso bastante claro, e para quebrar toda e qualquer situação que conduza o leitor menos avisado, quando lê os evangelhos de Marcos, Mateus e Lucas, e vai ler João, fala, peraí, ele está falando de data diferente, ele está usando uma nomenclatura diferente, ele está usando um horário diferente, será que é conflito, será que é erro bíblico? E aí nós provamos por A mais B que não, nada disso tem conflito, nada disso tem incoerência, é simplesmente que João, como o seu destinatário eram mais os gentios, ou os povos não judeus, inclusive o próprio romano e o grego, você vai ver então ele usando uma nomenclatura e horários e um calendário que fazia mais sentido, inclusive, para o próprio povo não judeu. Tá bom? Também vimos que Jesus morreu no dia da Páscoa, no dia que se comeu a Páscoa. O dia começa à noite, então come a Páscoa, mas durante aquele dia foi o dia que Jesus morreu, sendo sepultado aí um pouquinho antes do início do Sábado Grande, que é o primeiro dia da festa de Pães Asmos. Isso muda a nossa percepção do cumprimento das promessas, das profecias que o próprio Jesus trouxe para provar que ele era o Messias, né? E mexe, inclusive, com as nossas tradições, com as nossas influências, né, recebidas aí de um cristianismo que, destituído de toda a influência do judaísmo, acabou caminhando por uma percepção muito mais focada na terminologia, etimologia ou filologia das palavras gregas, desassociada de uma tradição, da história e do contexto que os judeus carregam, né, até hoje. Quando a gente volta e tenta equilibrar isso, aí faz muito mais sentido. Foi isso que nós estudamos a semana passada. Olhando aí para a última semana, propriamente, né, capítulo 12, de 1 a 11, que nós lemos hoje, então eu gostaria de pontuar algumas questões e ir trabalhando com vocês conforme nós fomos tratando aqui. Então, agora focando na narrativa iniciada aqui no capítulo 12, vejamos alguns detalhes que indicam a proximidade da morte redentora de Jesus. Até aqui, capítulo 12, nós vamos ver um pouquinho mais para frente, Jesus já tinha falado aos seus discípulos a respeito da sua missão, mas abertamente, publicamente, ele ainda não tinha feito. E a partir daqui ele começa a já dizer que é chegada a sua hora, que ele tem que morrer mesmo, inclusive falando isso para os judeus. Aí isso gera dúvida, porque na cabeça do judeu o Messias não podia morrer, né? E aí perguntam, tem esse questionamento, mas nós vemos então essa mudança, inclusive na postura de Jesus durante o seu ministério terreno, agora indicando a proximidade da sua morte. E isso fica claro por alguns eventos. Então vamos lá, o primeiro evento que eu pus aí é a unção que Jesus recebe de Maria. Essa Maria aqui, irmã de Marta, irmã de Lázaro. Jesus, comumente, nós já vimos isso aqui, inclusive no Evangelho de João, era amigo da família, né? Nós não temos detalhes de onde que surgiu isso. E outra situação que me parece transparecer aqui na história de João, no Evangelho de João, é que essa família que apresenta o Lázaro e as 2 irmãs era uma família razoavelmente abastada, porque é uma família que sempre está acolhendo Jesus, sempre está servindo, né, refeições, alimentação, dando pouso para Jesus. E lembrando que acolher Jesus no contexto do seu ministério terreno era acolher uma comitiva. Nós estamos falando de Jesus, os apóstolos, os discípulos, 12, e algumas mulheres que acompanhavam e inclusive serviam, né, os discípulos, inclusive com oferta financeira para a manutenção do ministério. Lucas vai deixar isso claro. Então, Jesus vai chegar. Meu Deus, vai chegar Jesus pelo menos mais uns 15.
Então, para você receber essa turma toda, você tem que, de certa forma, ter lá uma certa condição, né? Mesmo porque fica claro que em várias situações Jesus chegava e eles davam alimentos, né? Produziam lá uma ceia. E Jesus constantemente, principalmente durante o período das festividades, o seu lugar de repouso, o seu lugar de hospedagem, era justamente na casa de Lázaro, Marta e de Maria. E aí, outro detalhe que aponta para o fato de que essa família, de certa forma, tinha certos recursos, é esse episódio aqui, que hoje nós vemos. Maria, e a gente não sabe propriamente por que ela fez isso, né? Se Jesus já tinha tratado com eles em particular, porque há uma possibilidade, e você se lembra no contexto da ressurreição de Lázaro, que Marta e Maria, quando dialogam com Jesus, elas expressam um conhecimento teológico muito além da maioria das pessoas da sua época, considerando especificamente a figura da mulher, que não tinha uma instrução formal a respeito das questões teológicas. E elas falam a respeito da ressurreição com propriedade, já reconhecendo Jesus como Deus encarnado, que Jesus voltaria, que Jesus é o próprio Deus, que Ele tem todo o poder, tanto que elas falam, se o Senhor tivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. Então, é muito provável que Maria e Marta já haviam recebido instruções mais particulares nesse convívio com Jesus, e essa unção de Maria não é um ponto solto na história, né? Apesar de ser uma situação diferente, está aqui no slide, da registrada lá em Lucas, capítulo 7, 36, daquela mulher que o judeu lá que estava recebendo, o líder que estava recebendo Jesus, inclusive chega e fala, essa mulher aí, rapaz, se ele soubesse quem ela é, né? Mas situações diferentes, não são situações distintas. Maria faz isso exatamente no momento específico da datação de João, que era no início da última semana da morte. E a unção de Maria é justamente um dos primeiros eventos que João vai dizer que apontam para essa realidade que Jesus já sabia que ele ia morrer. Tanto que ele vai dizer no verso 7, né, ele não confronta a postura de Judas, nós vamos ver, mas ele diz assim, deixai-a. Judas, olha que hóspede fuleira, né? O cara está lá na casa de Maria, na casa de Marta, na casa de Lázaro, comendo da comida de Lázaro, da Maria, não sei o que. Tá. Maria resolve fazer um agrado, um presente para Jesus, e o sem noção, né? O sem noção, na casa dos outros, estava falando, nossa, mas vai gastar esse dinheiro tudo aí, né? E Jesus fala no 7, deixa. E aí ele acrescenta que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem. Então, essa situação da proximidade da morte de Jesus era algo já conhecido e tudo indica que de Marta, Maria e Lázaro também. E por isso que ela faz. E como eu disse, uma família provavelmente com recursos, porque o bálsamo que ela preparou de puro nardo, né? Quem teve a oportunidade de ir com a gente lá no Museu da Bíblia, né? Lá em Barueri, lá no Museu da Bíblia da SBB, você tem lá um setorzinho lá, que eles colocaram todos os aromas citados na Bíblia. Então tem uma cumbuquinha lá, você vai lá e dá uma fungada lá, pra você sentir o cheiro. Tal. E tem lá o nardo. Né? Quem teve lá teve a oportunidade de sentir o nardo.
Se você não tem dificuldade como eu de rinite alérgica, então você podia ir lá e cheirar tudo lá que não dá problema. Eu preferi ficar só no cheiro de um ou outro para não criar muito problema. Mas era algo importante, de um custo razoável, tanto que Judas, né, o malandro, que é assim que João vai descrever, João também não preserva ninguém, né? Mostra já Judas como era ladrão mesmo, punha a mão na bolsa. Ele já preocupado, já fez o cálculo. E nós já vimos essa situação em outros contextos. Ele vai dizer que o perfume podia ter sido vendido por quanto? Por 300 denários. Nós sabemos que o denário era o pagamento do serviço de um dia, era o valor da diarista, né? O valor de uma diária, ou o valor de um jornaleiro, daquele que trabalhava pela jornada de um dia. Falar em 300 denários, nós estamos falando do salário de praticamente um ano, né? Tirando os sábados, que eles não podiam trabalhar. Então era praticamente o salário de um ano de um diarista. É muito dinheiro, né? Só que João vai deixar claro que ele não estava preocupado com os pobres, ele estava preocupado em ter a oportunidade de meter a mão na bolsa, né? Judas. Eu falei outro nome? Perdão. Então João indica Judas que ele estava preocupado em pôr a mão na bolsa, tirar, roubar, né, da tesouraria do colégio apostólico. Então, mas o fato de Maria ter esse perfume mostra que ela tinha certo recurso. Tudo bem? Então, a unção promovida aqui por Maria é o primeiro indicativo da proximidade da morte de Jesus. Apesar de ser uma situação que poderia ser natural, né, essa questão do derramar de bálsamo sobre as pessoas, Jesus atrela isso dizendo, deixa ela fazer, não tem problema nenhum, e o que sobrou aí, guarda para me embalsamar. E você vê que ninguém questiona, mas o que é isso? Eu estou falando de embalsamar, né? Bate na madeira, vira essa boca para lá, não fala esse trem não, traz um mau agouro. Falar de morte traz mau agouro. Não, ninguém reclama disso, ninguém fala nada, porque aponta que já era uma situação que, pelo menos dentro do colégio apostólico e para a família de Lázaro, Marta e Maria, era algo que eles já estavam cientes de que a morte de Cristo estava próxima. Vamos dar uma olhadinha lá em Lucas, para ver aí a comparação. Aqui em Lucas, capítulo 7, no verso 36, você tem uma pecadora, né, que ungiu os pés de Jesus enquanto ele foi jantar na casa de um dos fariseus. Essa situação não é a mesma que o caso de Maria. Isso aqui foi durante o ministério terreno, em algum momento, e o caso lá de Maria é na última semana do ministério. Então, veja aí o verso 36. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa com o fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E entrando por detrás, aos seus pés, porque eles não tinha cadeira, né, ficava sentado ao chão, chorando, regava com suas lágrimas e enxugava com os seus pés com os próprios cabelos, e beijava os pés e ungia com um unguento. Ao ver isso, o fariseu que convidara disse consigo mesmo: se esse fosse profeta, saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e disse: Simão, nome da figura, né? Uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo que o credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe:
julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em tua casa, não me deste água para os pés, esta, porém, regou os meus pés com lágrimas, e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, não beijo, ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungistes a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito me amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. E os que estavam com ele ameaça começaram a dizer entre si: quem é esse que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Então, esse contexto não tem nada a ver com o contexto lá de João 12. Um contexto semelhante, com algumas particularidades. Talvez você possa pensar: mas peraí, Jesus foi lá, como que essa mulher entrou tal? O contexto oriental, irmãos, é muito engraçado. Né? Nós, de certa forma, na experiência missionária que tivemos, enquanto moramos na África, e nos períodos que ficávamos na aldeia, você não tem privacidade nenhuma. A sua casa é a casa da aldeia. Vira e mexe, você estava dentro lá, ou do quarto, ou da cozinha, um alojamento que já havia sido construído ali, e de repente você só via óleozinhos assim na porta. Às vezes até entrava. E ficava ali, como uma alma penada. Não falava nada, não perguntava nada, não pedia nada, mas só ali, uma alma penada. Aí, de vez em quando, você assustava com essa criatura aqui. Né? Aí você saía, aí ele saía junto contigo, aí você ia questionar o que ele queria, o que ele não queria. Então, é esse contexto. Ele vai lá de curiosidade, quer saber o que está acontecendo. Uma certa situação, nós chegamos, tínhamos pegado recentemente uma tempestade de areia e o negócio estava terrível, né? Aí nós tiramos os colchões para fora, aquela coisa para bater, tal, o chão cheio de areia. A Clarice começou a limpar, tal, aí chegou lá duas almas penadas. Não fala nada, não pergunta nada. Aí a Clarice chegou e falou assim: pega esse balde aqui, vai lá no poço lá buscar água para mim, já que vocês estão me olhando aqui e não estão fazendo nada mesmo, vai lá. Deu serviço para os meninos. Os meninos. Pegou para cargou, pegou o balde, foi lá no poço, tirou água, trouxe. Clarissa passou lá o pano, limpou, parará, troca a água lá, foi, tal. Cheguei mais depois do episódio, estava fazendo alguma outra coisa na propriedade. Aí os caras chegou assim, eles me chamavam de Alil. Alil, você está me devendo, hein? Devendo o quê? Sua mulher deu serviço para nós. Que serviço que ela deu? Pegava o balde e buscar água. Você foi quantas vezes? Aí eu fui foi outro. E você está me cobrando um dia de serviço porque você foi buscar um balde, rapaz? Tô. Aí eu pagar 1.000 francos CFA para cada um, porque a Clarissa viu que as almas penadas estavam lá sem fazer nada e deu serviço para eles pegar cada um balde. Aí que a gente foi entender, né? Começou a compreender. Mas na cabeça oriental, irmãos, esse trem de ir na casa dos outros, olhar, entrar e ver, te cutucar às vezes, né? Faz parte do processo. Ele não vai pedir nada, ele não vai. Se tiver lá comida, ele não vai pegar, né? Se tiver só, ele não vai, mas ele vai lá. Aí de repente você vai. Se é criança ainda, aí você põe para correr. Aí põe para correr, tem um jeito lá específico lá para você mandar escorrer, para sair de longe, tem uma expressão lá, fula, né? Você, como se estivesse tocando mesmo, e é cultural deles, mas é assim. Então veja, Jesus foi jantar na casa de um cara, de repente chega uma mulher que não é benquista, e já vai lavando os pés de Jesus com o choro, sugando. Aí você fala, nossa, que coisa mais louca. Mas é a característica de um contexto oriental e ainda mais a
2000 anos atrás, você imagina como que era, tá? Então, é preciso compreender. Mas é importante dizer que esse episódio de Lucas 7 é diferente e nada tem a ver com a situação lá de João. Porque a situação de João aponta para a morte. Por isso que Jesus fala, deixa, e depois usa isso para me embalsamar. Tudo bem? Um outro contexto, um outro detalhe dessa porção aqui do capítulo 12, é que João deixa claro a indicação do caráter do traidor. Já no seu evangelho, ele vai preparando o leitor para o fato de que Jesus sabia, desde sempre, quem era o traidor e que esse traidor ia ser indicado, demonstrando com o passar do progresso do evangelho. Veja lá João capítulo 6. Estamos estudando João 12. Então volta um pouquinho aí para João 6, verso 70. Depois que Jesus trouxe a pregação dura lá, né, após a multiplicação do pão e dos peixes, os sinais, muita gente abandonou. E aí ele vai dizer, vai perguntar aos discípulos, né? Então, verso 67, ó. Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Aí os versos que eu quero chamar a sua atenção. Replicou-lhe Jesus, já nesse episódio, né? Não vos escolhi eu em um número de 12? Contudo, um de vós é adversário, né? Mas a palavra no grego é diabo, né? Que é a ideia daquele que se opõe, o opositor, o diabo propriamente. Né? E aí, o verso 71, João deixa claro que Jesus já estava se referindo a Judas. Como tinha dois, então ele identifica, né? Referia-se a ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Né? Tínhamos 2 Judas no colégio apostólico, então, para não ficar dúvida, ele dá o nome de família, quem era o pai, CPF, RG. João não esconde nada de ninguém. Né? Então, a apresentação do traidor já era falada já durante o ministério terreno. Mas o indicativo maior da traição demonstrava a proximidade também da morte de Jesus. Porque Jesus morreria justamente porque haveria de ser traído. Então, o texto aqui de João 12, voltando para lá, quando você vê João, mais uma vez, deixando claro que Judas é o que estava para traí-lo e que tinha uma índole duvidosa, ele já está também usando esse detalhe, esse evento, para confirmar que a proximidade da morte de Jesus estava ali. Tá? Uma outra situação que nós vemos é a afirmação de que o fim do ministério estava próximo. O próprio Jesus vai dizer isso quando ele fala a respeito para guardar isso para embalsamar, né? E mais à frente, quando ainda na perícope aí, ele vai deixar claro de que é chegada a hora dele ser glorificado. Lá na frente, dá uma olhada comigo no verso 23. Aqui num outro contexto que nós vamos estudar, que é a questão dos gregos, né? Mas ele diz assim, em verdade, ou melhor, antes, respondeu-lhe Jesus, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não o quê?
não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Né? E aí, mais à frente, ele vai dizer no verso 27, né? Agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Então a ideia de que Jesus passaria para a morte. Veja aí o verso 31 ainda. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, Jesus falando, e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. E aí João deixa claro, isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Então veja que a partir daqui, Jesus começa a falar no contexto geral a respeito da proximidade da sua morte, de que isso estava previsto, de que isso fazia parte do pacote, fazia parte do script. Né? Então, você vê aí essa ideia de Jesus deixar claro dessa proximidade da sua morte. E aí, o outro detalhe que eu quero chamar a atenção nesses primeiros 11 versos é que Jesus atrai a atenção tanto do povo, mas também dos líderes religiosos. E como João já fez em outros momentos, o ministério salvífico de Jesus, ele vem buscar e salvar os seus, os perdidos, mas ao mesmo tempo vem condenar aqueles que acham que são sadios, que não precisam de salvação. Né? Ele já disse em outros momentos, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Né? É para essas que eu vim. Né? Enquanto outros desprezavam o senhorio e a postura messiânica de Jesus. A partir daqui, na última semana, você vai ver justamente isso. Textos falando de pessoas crendo em Jesus, se entregando a Cristo, e outros se levantando, né, desprezando, inclusive, os sinais. E é o que nós vamos ver aqui no verso de 9 a 11. Acompanha novamente o texto aí. Soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali. E lá foram, não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Então, o povo foi e ficou ciente dos sinais que Jesus fazia. Agora, o contraste. Mas os o quê? Principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro. Qual que é o motivo que eles queriam matar Lázaro? Porque muitos dos judeus, por causa de Lázaro, voltavam crendo em Jesus. Olha que situação e que detalhe importante, irmãos. O mesmo sinal gera conversão e gera oposição. Para aqueles que Deus tem preparado para si, uma mesma pregação, um mesmo evangelismo, uma mesma palavra, o mesmo sinal, o mesmo acontecimento, conduz a pessoa a crer e a se derramar diante de Deus. Mas aquele mesmo sermão, aquela mesma palavra, aquela mesma situação, aquele mesmo sinal, aquele mesmo acontecimento, para aqueles que Deus não separou para si, gera raiva, gera oposição, gera perseguição. O que aconteceu? O povo está crendo que Jesus ressuscitou. Em vez do cara puxa vida, cara. O cara ressuscitou um cara morto em 4 dias. O que mais nós precisamos para entender que o Messias veio? Não. Os caras estavam cegos. O Evangelho de João mostra que os líderes judaicos eram cegos. Tanto que quando Jesus
cura o cego de nascença, o contraste é justamente esse. O cego de nascença enxergava mais do que os líderes judaicos. Então, como foco da missão e da obra de Cristo, a sua obra é tanto para salvação quanto para condenação. Gera crença, conversão, mas gera também oposição. E isso é uma característica da chegada do fim, ou do dia da morte de Cristo. Porque o que estava previsto é que Jesus seria entregue pelos seus. Se todos os judeus crescem em Cristo, ninguém o entregaria. Olha que coisa. Então Deus é soberano até mesmo nas ações ímpias dos homens maus. No tramar das práticas ilícitas dos ímpios. Afinal de contas, os homens continuam sendo responsáveis pelas suas próprias atitudes. É o que Jesus vai dizer, né? Que o filho vai conforme está determinado. Mas ai daquele que levantou o pé contra ele. Ai do traidor. Vai acontecer o que Deus já havia revelado e profetizado nos tempos antigos, de que o Messias seria traído, que alguém que comia do seu bocado, por isso que Jesus molha o pão e dá para Judas, que daquele que comia do seu bocado levantaria contra ele o calcanhar. Nós vamos ver isso depois, lá na frente. Mas aí Jesus fala, então, meu amigo, eu sigo o que está determinado, o que já foi dito, mas ai daquele. Porque a soberania de Deus não exclui a responsabilidade do homem. E por isso aqueles que são condenados, presta atenção nisso, aqueles que são condenados por suas próprias escolhas, por suas próprias práticas de rebeldia e de oposição e perseguição ao santo de Deus e ao seu povo, ao Cordeiro e à sua igreja. Vai acontecer? Vai. Já está determinado. Mas ai daquele. Quem faz continua sendo responsável. Vamos lá, Grião. Como Paulo vai dizer em 1 Coríntios. Da revelação de que existe um Deus indesculpáveis. Não, ela faz porque ela quer. Deus a entrega aos seus próprios desejos e ela age de acordo. Perfeito. Isso. Ela fala, eu não quero. É decisão dela. Mas Deus não é pego de surpresa porque Ele é soberano, inclusive, nessa decisão. Esse assunto é interessante, mas eu costumo fazer uma analogia da nosso relacionamento com crianças, principalmente crianças pequenas. O pai e a mãe, ele já sabe o coração da criança. Conhece o que tem. Né? Então, por exemplo, eu sei que um dos meus filhos é apaixonado por chocolate. Outro, você pode deixar uma barra de chocolate na frente dele, não gosta. Tudo bem. Eu sei qual é a inclinação. Aí vamos pegar esse filho que eu sei que é apaixonado por chocolate. Se você entregar uma barra para ele, vai ficar louco. Né? Aí eu chego para ele, sei que ele vai chegar da escola, alguma coisa, e eu vou lá e pôr uma barra de chocolate lá, em cima da mesa. Eu preciso determinar o fato dele chegar em casa e ele comer aquele negócio, sem pedir, sem falar nada para ninguém?
Né? Porque eu já conheço a inclinação do cara. Eu não preciso determinar ele fazer aquilo. Porque ele vai seguir a inclinação do coração dele. E mesmo se eu falar para ele, você vai chegar em casa, tem um chocolate lá em cima da mesa, mas não é para comer. Porque primeiro tem que jantar. O que vai acontecer? Ele vai desobedecer. Porque é a inclinação natural do cara. Então, quando Deus deixa o homem entregue à sua própria vontade, Deus não precisa determinar que esse homem se rebele. Deus não precisa determinar que esse homem peque. Deus não precisa determinar que esse homem coloque os pés pela mão. Porque vai acontecer. Né? É igual nós fomos em Barreiros essa semana, conhecer a sobrinha, né, a Lara. Aí o Davi, que é o irmão mais velho, estava na escolinha. Aí o meu irmão foi buscá-lo, proximidade do Dia dos Pais. A escola fez lá uma homenagem e tinha um bis colado na homenagem, né, Dudu? E aí a professora falou assim, esse bis é pro seu pai. Tudo bem? Veio meu irmão na frente, a Duda estava junto, a Duda atrás, o Davi atrás. Na hora que chegou no portão de casa, eu já estava esperando, olhei, o bicho já lambuzado. Aí o pai dele não tinha nem visto. Aí eu falei, meu amigo, o que você está aí tudo lambuzado? Ele falou assim, é o bis do meu pai. Tem 3 aninhos, né? Aí o meu irmão falou, mas se era meu, por que eu não comi? Aí ele já fez aquela cara de pecador, né? Que todo mundo faz, né? Foi. Você não precisa determinar. Ele já sabe. Mesmo a professora falando, esse aqui é para você entregar para o seu pai. Isso porque a escola é pertinho de casa, mas podia ser do lado. Já ia ser mais do que suficiente o tempo para ele comer. Então Deus não precisa determinar o pecado de ninguém. É só deixar entregue às próprias vontades. E é por isso, irmãos, que para a salvação, a gente só enxerga e reconhece a necessidade de Deus porque Deus, ao invés de nos deixar livres, Ele nos atrai. O fato hoje de sermos contados entre esses judeus que creram em Cristo e que, crendo nele, receberam vida no seu nome, não é porque nós tomamos essa decisão, mas porque Cristo nos atraiu. João 6 vai dizer, todo aquele que o Pai me dá, esse vem a mim. E o que vem a mim, de modo algum, lançarei fora. Mas é uma ação de Deus em nos trazer. Porque se Deus simplesmente nos deixar, nós nunca iríamos de vontade própria para Cristo. Nós continuaríamos seguindo a inclinação do nosso coração, a loucura da nossa mente. Então, você vê essa ação monergista de Deus única, porque por isso que Paulo vai dizer, nós estávamos mortos. O morto não vai para lugar nenhum. Mas ele nos deu vida. O Espírito Santo, quando age em nós, ele nos convence do juízo, da justiça, do pecado e nos conduz a nos prostrar diante de Deus. Por isso que o Evangelho de João ele vai fazer essa distinção e mostrando que realmente aqueles que se convertiam à verdadeira luz, que é Cristo, faziam isso não porque eram melhores, muito pelo contrário. É Deus envergonhando os sábios. A liderança religiosa, a maioria da liderança religiosa, rejeita. Se coloca como sábio, se coloca como autossuficiente, como saudável. E aquele que vivia uma vida deplorável são os que são alcançados por essa luz que cura, que salva, essa luz que redime.
Então, é o Evangelho de João mostrando que, olha, os sinais são usados para aqueles que creem receberem a vida eterna. Mas não são os sinais propriamente. Porque como nós já estudamos uma aula aí para trás, o mesmo sinal que conduz à conversão é o mesmo sinal que produz a oposição, a perseguição, a rebeldia. Então, é a ação de Deus. É o fato de Deus atrair os seus que faz a diferença. E aí, então, nós vemos que por conta da ressurreição de Lázaro, muita gente cria em Cristo. E, ao mesmo tempo, os líderes, os sacerdotes, os fariseus se opunham, se rebelavam, ao ponto de falar, nós vamos matar Jesus e vamos matar Lázaro também. Porque já que Lázaro está sendo um instrumento para as pessoas crerem em Jesus, vamos eliminar esse cara. E é assim que o texto aparece. Que eles colocaram no coração, os principais sacerdotes resolveram matar também, esse também indica que é matar Cristo, Jesus, e também a Lázaro. Porque o coração humano, naturalmente, ele se opõe às verdades de Deus. E ele se rebela contra Deus. Como você bem, o irmão Agrião bem relembrou da realidade expressada e revelada em Romanos, capítulo 1, do verso 18 em diante. O homem entrega a si mesmo e ele vai na contramão de Deus. Ele se opõe a Deus, ele se rebela contra Deus. Ele passa a adorar a criatura ao invés do Criador. Ele passa a ser autossuficiente. E por isso é indesculpável diante do Senhor. Ok? Então, o povo para a salvação, então Jesus está atraindo a atenção do povo e dos líderes. Jesus atrai a atenção do povo para a salvação. E dos líderes, de um modo especial, para o confronto e oposição. É uma cegueira, apesar do sinal que era da ressurreição de Lázaro. Todo mundo viu, todo mundo sabia que esse cara tinha morrido, ficou 4 dias morto. É um negócio que não dá para negar. Mas apesar de toda essa situação, os caras continuavam cegos. Vão matar Jesus e vão matar Lázaro. Então, essas situações, a unção de Maria, a indicação do traidor, a afirmação de que Jesus, a autodeclaração de que o ministério está chegando próximo do fim, e essa ideia da conversão e oposição, são detalhes no início de João que apontam para o fato de que a morte de Jesus está chegando. Vamos caminhar mais um pouquinho aqui, né? Que é o segundo momento aí, que é do verso 12 a 19. Acompanhe aí agora do 12 ao 19, e depois do 37 a 50. Então, o 12 a 19 ele diz assim: no dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava a caminho de Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando: Hosana, salva-nos. A ideia é assim, né? Bendito que vem em nome do Senhor e que é Rei de Israel. Então a multidão que cria começou a confessar publicamente que Jesus era aquele que vinha como o próprio Deus tinha prometido, como Rei de Israel. E Jesus, tendo consigo um jumentinho, os outros evangelhos vão explicar como que aconteceu isso, né? João aqui não faz muita questão. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou, segundo está escrito, ou seja, para cumprir profecia. Não temas, filhas de Sião, eis que o teu rei aí vem, montado em um filho de jumenta.
Isso aqui refere-se à profecia de Zacarias, né? Capítulo 9, verso 9. Então, os seus discípulos, a princípio, não compreenderam isso. Meu Deus do céu, por que esse homem foi subir nesse jumento agora? Da onde que tirou isso? Né? Os discípulos não compreenderam. Quando, porém, Jesus foi glorificado, João já pula lá, né, para a ressurreição, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que isso lhe fizera. Dava, pois, testemunho disso a multidão que estivera com ele, quando chamara Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos. Por causa disso, também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera este sinal. De sorte que os fariseus disseram entre si: vede, que nada aproveitais. Eis aí vai o mundo após ele. Depois nós vamos lá do 37, que é a explicação da incredulidade dos judeus, mas fiquemos aqui até o verso 19 por enquanto. Então, sobre a entrada triunfal de Jesus, né, se a gente for conferir lá em Mateus capítulo 21, Marcos 11 e Lucas 19, lá dá mais alguns detalhes de quem que Jesus pegou esse jumento, taraná, papapá. Mas a ideia é que João vai nos apresentar é que todas essas situações da última semana aqui, registrada no capítulo 12, é para demonstrar que o ministério de Jesus está chegando perto do fim. Veja que no início do ministério, Jesus fazia os sinais e falava para a turma: gente, não conta nada para ninguém. Jesus fazia lá milagres, não sei o que, as pessoas, eu quero falar, não, fica quietinho aqui, você não vai nem me seguir. Fica quieto aí, não conta para ninguém. Fazia os sinais, as curas para o povo, e falava assim: vai, se apresenta lá para o sacerdote, faz a oferta que você tem que fazer, mas não fala nada. Mas agora não, Jesus recebe a multidão e é reconhecido publicamente como o rei de Israel, como o Messias, e Jesus referenda isso. Por quê? João vai dar o detalhe: para que se cumpra o que está escrito. Não é assim que nós lemos aí? Verso de número 14. E Jesus, tendo consigo um jumentinho, montou, segundo está escrito. Então, nós vemos que a entrada triunfal de Jesus não foi um evento aleatório. Mas a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, do modo que foi, é o cumprimento de uma profecia, como está escrito. Se for lá para Zacarias, que é um profeta messiânico, né, pós-exílio, ele vai apresentar ali detalhes da chegada do rei. Dê uma olhada lá. Zacarias 9:9. Segundo livro aí antes de terminar o Antigo Testamento. Então, Zacarias 9:9 diz assim, o título que deram, inclusive, o rei vem de Sião. Ele diz: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Irmãos, veja que Jesus, o ministério terreno de Jesus, cumpre rigorosamente, né, e como eu gosto de falar, minuciosamente, detalhes que Deus expressou nas profecias do Antigo Testamento. Quando Miqueias vai falar do nascimento de em Belém, Efrata, né? Quando Isaías vai falar da região que Jesus exerceria o seu ministério inicial, terra de Zebulon, Naftali, a terra que estava em trevas, viu grande luz. São detalhes, mas que são rigorosamente cumpridos. E quando Zacarias vai falar a respeito da chegada do rei, ele fala: ele vem humilde, vem montado num jumentinho, cria de jumento. Aí Jesus vai justamente e cumpre exatamente
o que as profecias do Antigo Testamento dizem. E quando você vai para os outros evangelhos, é interessante, né? Porque Jesus chega para os discípulos e fala assim, ó, vocês vão até certo lugar lá, vocês vão ver que tem lá uma jumenta com a cria lá. Um jumentinho que ninguém montou aí. Vocês vão lá, pega o jumento, traz que eu vou usar esse jumento. Se alguém perguntar alguma coisa, aí vocês falam que o Senhor precisa dele. E aí os registros dos outros evangelhos, justamente isso. Os discípulos vão lá, vê o jumentinho, vão lá e desamarram o jumentinho e começam a trazer. Os donos, onde você está fazendo? Onde você vai levar esse troço? Aí os discípulos fazem exatamente como Jesus mandou. O Senhor está precisando dele. E os caras falam, tudo bem, pode levar. Mas que senhor, velho? Que história é essa? Que coisa mais maluca. Veja, a soberania de Deus, irmãos, toca no coração das pessoas de modo que até as coisas que você fala assim, não, mas isso não é lógico, não acontece. Pô, os caras estão roubando meu jumento. Pô, onde vocês vão levar meu jumento? Ah, o Senhor está precisando. Ah, então, tudo bem. E assim foi. Olha que coisa louca. E aí Jesus usa esse jumentinho justamente para cumprir o que está escrito. É assim que João vai dizer. Um outro detalhe, voltando aqui para João, da entrada triunfal, que é um dos episódios que aponta para a chegada da proximidade do fim do ministério terreno de Jesus, é o reconhecimento do povo, ainda em contraste com a rejeição dos fariseus. Pois não? Zacarias. Sim. Conhecia. Então, mas são situações que mesmo o conhecimento passava batido por eles. Quer ver um exemplo? Isso, mas eles expressavam. Mas veja só, a cegueira espiritual é justamente essa. A pessoa enxerga o que ela quer enxergar. Posso fazer uma conexão que às vezes as pessoas vão até ficar bravas comigo. Mas vamos pensar hoje em algumas religiões que nós temos aí, não vou dar o nome para não ficar ruim o negócio aqui, né? Vamos ver que é transmitido, mas tem algumas denominações que se dizem cristãs e que têm práticas que qualquer pessoa que está um pouquinho mais esclarecida nas escrituras, você olha para aquilo e fala, como que é possível o cara fazer um negócio desse? Como que é possível ele acreditar num negócio desse? Como é possível ele investir nesse negócio? Está escrito aqui, cara. E nós vamos ver aqui, ó. Nós vamos chegar lá, você vai ver aqui. Então, não adianta. Pode ter escrito, pode estar revelado. O cego espiritual não vai. Pode estar lendo na frente. O cara podia estar com o pergaminho de Zacarias aberto. Né? Ele falou, não é esse. Não é isso. Não é isso. Entendeu? Porque cegueira espiritual é isso. A pessoa, ela acha, ela está olhando para a luz, ela está vendo, só que aquilo não faz sentido para ela. E isso demonstrava o poder do ministério terreno de Jesus. Vamos dar uma olhada lá no Salmo 118, que é justamente o salmo, era um salmo que eles usavam no período da Páscoa. Era um dos cânticos que eles tinham que cantar enquanto estava comendo a Páscoa. Então era um hino que eles já estavam bem familiarizados, porque eles estavam justamente se preparando para
para a celebração da Páscoa. E veja que esse salmo vai dizer a partir do verso 19. Não vamos ter tempo de estudar todo o salmo, não é o nosso propósito aqui, mas para referendar que, inclusive, a fala daquele povo era cumprimento das Escrituras. Ok? Então, o Salmo 118, verso 19. Abre-me as portas da justiça, entrarei por elas e renderei graças ao Senhor. Alguns estudiosos vão dizer que tem vários tipos de porta lá. Uma das portas que Jesus entrou em Jerusalém também era chamada de porta da justiça. Alguns vão defender essa ideia. Mas não importa. Mas a ideia aqui pode ser simplesmente uma questão literal, uma questão que o justo está entrando. Então, abre-me as portas da justiça, entrarei por elas e renderei graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, por ela entrarão os justos. Render-te-ei graças, porque me acudistes e foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram, e nós sabemos que essa pedra, por inspiração do Espírito Santo, já foi revelado lá em Atos, que trata de quem? Quem que é a rocha rejeitada ou a pedra rejeitada? Jesus. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra, a pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremos-nos nele, o dia da redenção. Né? A gente usa às vezes esse versículo aqui para qualquer coisa, né? Nasce alguém, esse dia é aniversário de alguém. Mas aqui refere-se ao dia da entrada pela porta da justiça. E aí veja, qual que é o clamor? Verso 25. Ó, salva-nos, Senhor. O termo aqui é Hosana. O termo Hosana indica justamente para essa afirmação: Senhor, salva-nos, venha nos socorrer. Talvez se você tenha uma Bíblia de estudo, talvez vai colocar, apontar inclusive para isso aí. Tá aí? Tá em algum lugar? O que está escrito aí? Só para me ajudar aí. Do verso 25. Mais alto um pouquinho, Roberto. Tá. Tem alguma notinha de rodapé aí que refere-se a Hosana ou não? Na sua Bíblia. Ótimo. Hosana está aí no comentário, né? Você está com a Bíblia de Genebra? O comentário está na Bíblia de Genebra. Então, o que é Hosana? É o verso 25 que o povo canta lá. Ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó, Senhor, concede-nos prosperidade. E aí a segunda parte lá que está registrado em João. Bendito o que vem em nome do Senhor. A vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. E é por isso que em João 12 você vai ver que Jesus vai falar: eu sou a luz, eu sou a luz. Adornai a festa com... O que está escrito aí? O dia que o Senhor fez, que é o dia da entrada do justo em Jerusalém, o que vocês vão fazer? Adornar a festa com ramos. O que eles tinham feito lá em João? Cortaram ramos de palmeiras. Os outros versículos, outros evangelhos vão dizer que punham as próprias vestes. É o cumprimento do salmo messiânico, do salmo 118. Então, adornai a festa com ramos até as pontas do altar, até o templo. Tu és o meu Deus, render-te-ei graças. Tu és o meu Deus, quero exaltar-te. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Quando o povo fala, né? Hosana, salva-nos, Senhor. Bendito que vem em nome do Senhor. Tu és o Rei de Israel. Eles estão cumprindo exatamente o que o Salmo 118 dizia. Quando eles colocam os ramos para que Jesus passe em conexão com Zacarias 9, montado no jumentinho, que vai até o templo, nessa entrada triunfal de Jesus, ele está cumprindo rigorosamente cada detalhe das profecias.
Tudo isso João escreve e faz questão de dizer, olha, isso é para cumprir o que estava escrito, para deixar claro para o leitor ou ouvinte do seu evangelho de que Jesus nada mais é do que o próprio Deus. Porque o Salmo 118, quando diz que esse que vai entrar, que esse que vai salvar, é justamente o que vem em nome do Senhor, é o próprio Deus. Tu és o meu Deus, render-te-ei graças. Tu és o meu Deus, quero exaltar-te. Então, para aquele que foi esclarecido, quando ele ouviu João registrar isso e viu aquela situação do povo entrando pelas portas de Jerusalém com ramos e clamando, salva-nos, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, tu és o rei de Israel, o cara fala, puxa vida, é isso mesmo, é o Messias, é o Deus encarnado, é esse que nós estamos esperando. E esse povo, então, crê. Agora, o judeu, mesmo conhecendo todo o Antigo Testamento, a cegueira não lhes permite ver. E aí você fala isso, mas por que o cara não consegue enxergar, gente? Vamos lá, para nós terminar aqui. Isaías 6:10. Vamos lá para Isaías 6:10. Lembra, tudo é para cumprir a palavra. Aqui é o chamado de Isaías. Veja aí que ele teve a visão do Senhor, reconheceu o seu pecado, ele foi perdoado o pecado, né? A brasa toca a sua boca, foi perdoado o teu pecado, no verso 7. Aí o verso 8 diz assim, depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele, vai, presta atenção agora, hein? Vai e diz a este povo, ouvi e não entendais. Vede, mas não percebais. Torna insensível o coração desse povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhes os olhos, presta atenção, para que não venham ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração e se converte, seja salvo. Então disse eu, até quando, Senhor? Ele respondeu, até que sejam desoladas as cidades, fiquem sem habitantes, as casas ficam sem moradores, a terra seja de toda assolada. E o Senhor afaste dela os homens, no meio da terra, seja grande o desamparo. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída. Como terebinto e como carvalho, dos quais depois de derribados ainda fica o toco. Assim a santa semente é o toco. Que ele está falando da destruição, está falando do exílio, mas que vai ficar o toco. E desse toco vai brotar quem Deus quer que realmente seja brotado. Os outros, você vai mostrar, ele vai ver, mas não vai enxergar. Você vai falar, ele vai ouvir, mas não vai entender. Porque Deus já determinou que ele vai ver, mas não vai se converter e não vai ser salvo. É assim que acontece na perspectiva dos ímpios. Você mostra para o cara, você esfrega no nariz dele a salvação em Cristo Jesus, e ele fala assim, não sei o que é isso, não. Não quero. Não preciso. Continua seguindo a inclinação da própria mente, do próprio coração. A salvação, irmãos, é fruto da ação soberana de Deus, graciosa, em alcançar os seus eleitos. É isso que nós cremos e pregamos e vemos de um modo assustador até, revelado nas Sagradas Escrituras. Não depende, como João disse, não depende de quem quer. Como Paulo vai dizer, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Ou como João diz, que não nasce da vontade do homem, nem da vontade da carne, nem da vontade do sangue, mas da vontade de Deus. E como João ainda vai afirmar em João capítulo 3, o Espírito sopra aonde quer.
É tudo vontade de Deus. É por isso que você fala assim, nossa, pastor, eu vivi até tantos anos, olha, não consegui enxergar nada da verdade bíblica. De repente, não sei o que aconteceu. Eu acho que eu fiquei mais esperto, não é possível. De repente, eu comecei a ler a Bíblia e falei assim, não, faz tudo sentido. Não é que você ficou mais esperto. É que você foi tirado da morte e trazido para a vida. Agora os seus ouvidos foram abertos, os seus olhos foram abertos, o seu entendimento foi aberto. Não é porque você ficou mais esperto? Não. Porque Deus, na sua soberania, te atraiu. Pois não. Por exemplo, o apóstolo Paulo. E religioso, claro. É aquilo que Lucas fala, né? Lucas 19. E por isso a necessidade de pregar o evangelho. E outro, você fala, eu já preguei, prega de novo. Enquanto o cara está vivo, você vai pregando. Você não sabe o dia que esse cara vai abrir os ouvidos. Não, lembra da parábola? Uns são chamados para trabalhar na vinha de manhã cedo, outros às 9 da manhã, outros ao meio-dia, outros às 3 da tarde, outros às 5 da tarde. Só que todos recebem o mesmo salário. A salvação. Não importa o momento da vida que você foi chamado. Então, nosso papel, irmãos, uma vez que fomos resgatados das trevas para a luz, é brilhar. Ah, mas eu já falei para o cara tantas vezes, ele não quer, eu vou parar mais. O cara está vivo ainda? Tá, então vai. Vai que ele vai ser chamado só às 5 da tarde. Você não sabe. Ah, mas já chamei ele de manhã, já chamei ele às 9, já chamei ele ao meio-dia, chamei ele às 3. Olha, chama ele às 5. Você não sabe se é às 5 horas, nos 45 do segundo tempo, é o momento que Deus vai tocar e vai despertá-lo. Por isso a pregação. E é isso que João está fazendo no seu evangelho. Para que você creia. E crendo nele, receba a vida eterna. Então veja, irmãos, o próprio Deus já havia determinado. E quando ele vai falar lá em Isaías 53, a respeito do Messias, né? Porque você pode dizer, mas Isaías 6, ele está falando do período antes do exílio. Tá, então mas vamos para Isaías 53, que aí ele está falando do Messias, da obra messiânica, da morte de Cristo na cruz. É isso que está tratando Isaías 53. E aí, qual que é a pergunta inicial de Isaías 53? Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? E a ideia, irmãos, da resposta aqui é aqueles a quem Deus quis se revelar. Tem gente que viu a obra de Cristo, falou, é isso, Deus se revelou e ele se converte. Outros vê a obra de Cristo, é isso aí mesmo, tem que morrer mesmo, infeliz desse, miserável desse. O cara tem poder para fazer cego enxergar, aí, ó, não consegue descer da cruz aí, ó. Cego. E todas essas situações mostravam um completar da obra de Cristo. Né? Existe um contraste entre aqueles que creem e os que rejeitam. E João vai deixar claro que as ovelhas de Jesus ouvem a sua voz. E que os demais, mesmo vendo, não enxergam e não creem. Para se cumprir as Escrituras. Veja aí o que diz o finalzinho, né? João 12. Volta lá para João 12, para a gente terminar. João 12, verso 37 a 40, ele vai dizer assim: embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, o que aconteceu? Não creram nele. Tinha uma multidão que creu, que é o pessoal que inclusive pôs os ramos lá, né? Tal. Mas muitos outros não creram. Embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. Para se cumprir a palavra do profeta Isaías que diz: Senhor,
Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Veja aí que é justamente o texto que nós lemos de Isaías 53. Por isso, não podiam crer. Não podiam crer. Porque Isaías disse ainda: cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Isso disse Isaías porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam para não ser expulsos das sinagogas, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Ou seja, amaram o lado errado da história. Veja, irmãos, João está deixando claro para o leitor que fala: se Jesus é de fato o próprio Deus, por que então todo mundo não creu nele? Se ele fez tanto sinal, por que diante dos sinais o povo não acreditou nele? E aí ele deixa claro que isso já estava previsto, que era para cumprir as Escrituras. O número dos eleitos é limitado. Tem um número específico. Jesus vai dizer: todo aquele que o Pai me dá, esse vem a mim, de modo algum lançarei fora. Não vou perder nenhum. Na oração que nós vamos estudar lá, ele fala assim: o único que eu perdi foi esse, mas porque estava destinado à perdição. Por isso a expiação é limitada. Jesus morreu pelos seus. Deus não dá troco do sangue de Cristo. E o sangue de Cristo não é derramado em vão, derramado por alguém que depois despreza. Não, não. O Evangelho de João afirma que Deus é soberano na salvação dos seus. E que Jesus morreu especificamente pelos seus. Aí você fala assim: mas a Bíblia de Deus amou o mundo. João mesmo vai dizer, João 3,16, porque Deus amou o mundo. Quer ver um contraste só para você entender que esse mundo não significa todas as pessoas? Veja aí o texto que nós estamos estudando, João, capítulo 12, o verso de número 19. Para a gente encerrar aqui. João 12, 19. O que os judeus falam, os fariseus? De sorte que os fariseus disseram entre si: vede que nada aproveitais. Ou seja, disso aí não tem jeito mais. Eis aí vai quem? O mundo após ele. Era todas as pessoas? Não. João utiliza a expressão mundo não para indicar todas as pessoas indiscriminadamente do mundo. Então, quando diz Deus amou o mundo, não são todas as pessoas indiscriminadamente do mundo. Da mesma forma que quando o judeu diz: eis que o mundo está atrás dele, não significa que todo mundo estava crendo em Jesus. Os próprios fariseus não estavam, e depois nós temos o registro de que tinha muita gente que não acreditou em Jesus, apesar de ver os seus sinais, e justamente não creu, porque era para cumprir o que estava escrito. Mas esses detalhes apontam para o cumprimento fiel das profecias e para a proximidade do fim. Um outro detalhe que João vai apresentar aqui no capítulo 12, que aponta para a proximidade do fim do ministério terreno de Jesus, é o achegar-se dos gentios. No caso aqui, os gregos. Mas isso a gente estuda semana que vem. Tá bom?